a informação geográfica e as escalas espaciais, porque sempre tem que ter um nome bonitinho, né? Então, o nome hoje é a informação geográfica e as escalas espaciais. Essa é a nossa quinta aula do tema de... É a quinta aula geral, é a nossa quarta aula do tema de cartografia e localização, e a nossa última aula desse tema, para alguns, graças a Deus, para outros eu acho que talvez seja triste, né? Porque é um tema meio chatinho, meio complicadinho mesmo, mas vai piorar, tô zoando, vai piorar, não vai melhorar. Eu juro que eu vou tentar deixar... A Rubia falou que esperou muito por esse dia, a última aula de cartografia. Mas eu juro para vocês que tudo isso que vocês estão vendo é muito importante para o resto das matérias, para geologia, para geomorfologia. Nossa próxima matéria, nosso próximo módulo, né, nossa próxima divisão é a geologia, que eu gosto muito, muito, muito. Quem me conhece mais tempo, né, sabe que eu sou muito suspeito para falar sobre geologia e geomorfologia. Então, adoro essas duas disciplinas. E a gente vai ver geologia, vai começar a ver a geologia nas próximas aulas. Hoje a gente vai falar sobre a escala espacial. Então, a gente vai entender o que é a escala espacial, que é o nosso último tema de cartografia. Então, na próxima aula, a gente vai ver o que é a escala temporal, que aí a gente vai introduzir a geologia. E vocês vão ver que acaba que as coisas estão tudo ligadas, né? Mas aí a gente vai começar a geologia é tudo mesmo, Cristal, nossa, é perfeito. Vocês vão adorar. E eu sou, não sei se vocês sabem, eu não sei se eu falei isso, a gente vai falar de bioma também, Rubia, vamos falar de tudo. Não sei se vocês sabem, mas eu sou monitor, estagiário, bolsista, trabalhador, empregado, do jeito que vocês quiserem chamar, do Museu de História Natural da UFMG. Então eu vou usar muitos acervos que tem lá, mesmo que online, infelizmente, para explicar um pouquinho para vocês sobre a história geológica da Terra. Mas não vou falar mais, senão vou ficar empolgado. Mas a partir de semana que vem a gente vai ver um pouquinho disso aí. Então hoje a aula é sobre informação geográfica e as escalas espaciais. A gente vai falar um pouquinho sobre a documentação cartográfica, sobre SIG, que são sistemas de informações geográficas, e sobre sensoriamento remoto. Tá. A gente vai começar falando sobre as escalas espaciais de análise. Quais são essas escalas espaciais de análise? Quando a gente fala em espacial, vocês viram isso lá com o Douglas, eu acho. A gente muitas das vezes pensa em espaço sideral, né? Mas o espaço, ele é um conceito muito mais amplo que diz respeito a tudo aquilo que se trata de uma informação geográfica, né? Então a escala espacial, ela é uma informação geográfica, né? Ela é baseada numa informação geográfica que é representada em diferentes níveis, né? Níveis de análise. E a gente vai trabalhar primeiro com o conceito de informação geográfica, que é um conceito muito importante, que a gente vai ver isso para o resto da vida. Boa tarde. Boa tarde, Carmen. Boa tarde, todo mundo. Boa tarde a todo mundo que está chegando aí. Fiquem à vontade. E a gente vai trabalhar com esse conceito de informação geográfica, que vai ser importante para tudo que a gente vai ver aí mais para frente. A informação geográfica, então... Nossa, muito bonito. Boa Oi? tarde. Muito bonito. Isso aqui? É. Também acho. Vou explicar o que é isso aqui, você vai entender, mas é bonito mesmo. A informação geográfica, então, se relaciona com todo o processo da análise geográfica. Vocês lembram da análise geográfica, como é que ela se dá? Ela se dá na observação, na descrição, na localização e na interpretação do processo geográfico e depois na comparação. Então, a gente vai fazer essa análise geográfica através desses processos aqui, ó, de observar, descrever, interpretar, localizar e comparar os processos na superfície da Terra. Então, a partir dessa informação geográfica, a gente pode entender como que as escalas são essenciais para a nossa ciência. Tá, o que é essa informação geográfica, né? É tudo aquilo que a gente vai abstrair do espaço geográfico para a gente estudar aquilo. Então, vamos pensar nos rios. Vamos falar assim, eu quero estudar os rios. Então, a gente vai ter informações geográficas sobre os rios. Eu deixei esse modelinho aqui para vocês verem o que seria esses rios, essa informação geográfica e esses sistemas geográficos, né? A gente tem o mundo real, que é esse aqui, ó. Bom que vocês praticam inglês aí, ó. Não achei em português, então. Real world, que é o mundo real, que a gente vive nele. E a partir disso a gente pode ter as informações geográficas separadas, como a cidade, o solo, os relevos, os rios, a vegetação, as rochas, enfim, tem muita coisa no mundo real. E esse sistema geográfico, essas informações geográficas, elas têm que muitas das vezes serem entendidas como um conjunto, mas também separadas. E serem entendidas a partir de escalas. Então é muito importante que a gente entenda essa informação geográfica
uma implicância multiescalar, ou seja, em várias escalas. E o que seria essa escala? Né? Eu estou falando escala, não sei o que lá, escala, mas o que é escala? Então, além da gente ter que observar essas diversas partes do sistema terrestre, como eu falei, para que a gente possua essa informação geográfica, a gente também tem que entender como se dá a espacialização desses processos em uma escala espacial. Então, vamos colocar aqui um exemplo. A gente quer falar sobre o solo de uma região. A gente quer falar sobre o solo. Mas para a gente entender o solo dessa região aqui que vocês estão vendo, ó, que eu vou circular aqui, essa é uma região muito pequenininha, que está numa imagem de satélite, e aqui a gente tem informações sobre o solo dessa região. Só que para a gente entender os solos dessa região, a gente tem que entender o contexto dos solos, do relevo, enfim, dos rios, desta região, que seria o norte ali da América do Sul. E para a gente entender o contexto dessa região, a gente tem que entender o continente inteiro. Então a gente tem que entender os solos desse continente, o relevo desse continente, para a gente entender essa parte pequena aqui. E para a gente entender esse continente, a gente tem que entender a dinâmica do globo, né, do sistema terrestre. Então vocês percebem que para você estudar uma coisa em uma escala pequena, que seria, por exemplo, esse aqui, esses solos aqui, você tem que entender um contexto muito maior. Então você tem que entender as escalas na geografia para você saber qual parte da análise do mundo você quer. Se é uma parte pequena, se é uma parte média, se é uma parte maior. E você também tem que entender que esses sistemas eles são muito relacionados. Então, uma escala global vai influenciar em um processo em uma escala local, que é esse aqui. Então, é essa a importância da escala, né? De se estudar em várias escalas os processos geográficos. Tá ok até aqui? Tranquilo? Tá muito confuso? Tranquilo, aluno. Tá. Qualquer dúvida, vocês vão deixando aí no chat ou ligando. Mais ou menos, Luísio. Mais ou menos? Tá, vou tentar explicar. O que você não entendeu? Se você tem alguma dúvida específica? É justamente esse o problema. Eu não sei, não tenho uma dúvida específica, é só porque ficou confuso. Eu acho que as últimas coisas que você falou, principalmente sobre a gente entender uma coisa maior para conseguir entender uma escala pequena. Uhum. Tá, eu vou exemplificar. Deixa eu ver se eu coloquei algum exemplo aqui. Ah, tá, eu vou exemplificar, acho que vai ficar mais claro. Uhum. Esse mapa aqui, ó. Esse mapa aqui é um mapa geomorfológico. A gente vai ver isso lá em geomorfologia, então não preocupem com os conceitos, com o que são essas coisas, só preocupem com a cartografia. São um mapa geomorfológico, de relevos. Então a gente vai pegar aqui o Brasil de exemplo. A gente vai querer entender esses relevos do Brasil. A gente sabe que em parte do Brasil a gente tem escudos antigos. Essa linha minha tá ótima, né? A gente sabe que em parte do Brasil a gente vai ter escudos antigos, que é essa parte branca. Nessa parte mais verdinha, escudos recobertos por sedimentos. Enfim, então a gente vai ver essas informações aqui. Tá, aí a gente vai tentar entender o que é um escudo antigo, o que é um escudo recoberto por sedimento. Só que aqui a gente está vendo uma escala global, tá vendo? A gente está pegando o Brasil dentro de uma escala global. Quando a gente vai aproximar, a gente vai ter outro contexto geológico muito maior, muito mais detalhe quando a gente aproxima. Então a gente vai ter as diferentes rochas e a diferente idade dessas rochas, quando a gente aproxima essa escala. Então, para a gente entender essas escalas menores nessas rochas, as diferentes idades dessas rochas, a gente tem que entender esse contexto global também. Aí a gente aproxima, a gente tem muito mais detalhe, e a gente quer entender o relevo aqui de Minas Gerais, vamos colocar o exemplo. Vamos supor que a gente quer entender quais rochas tem aqui, quando essas rochas foram formadas, de qual forma que elas foram formadas. A gente aproxima ainda mais e a gente vai ter mais informação ainda. Então a nossa escala vai ser menor ainda e com mais detalhe. Então a gente vai ter muito mais informação e para a gente entender essas informações, a gente precisa entender aquelas informações do Brasil e do mundo também. E a gente aproxima mais ainda para BH, por exemplo. Então a gente sai daqui de Minas Gerais, pega um pedacinho de Minas Gerais aqui, que é Belo Horizonte, e a gente vai tentar entender. Então a gente aumenta mais ainda, amplia mais ainda a nossa escala, a gente vai ter mais informações mais detalhadas ainda. Então, para a gente entender uma coisa, numa escala, microescala, né, numa escala muito pequenininha, que nem BH, a gente tem que entender o contexto geológico, geomorfológico, enfim, de todo o estado, de todo o país e até do mundo, né? Porque os processos, eles acontecem em várias escalas, em regiões muito grandes e em regiões muito pequenas também. Ficou claro agora? Tá tranquilo? Ou tá confuso ainda? Sim, tá dando para entender bem. Perfeito. Dúvida, só falar, tá, gente? Tá. E a gente vai começar falando sobre as escalas. Então, né? Quais são essas escalas? Como que a gente consegue analisar esses modelos, né? Através da escala.
Então, são duas escalas. A gente tem as escalas cartográficas e as escalas geográficas. As escalas cartográficas são aquelas escalas onde a gente vai ter realmente um cálculo matemático, né, para a gente entender como que funciona ali a observação de um mapa. As escalas geográficas é algo muito mais de observação, que não deixa de ser importante, mas a escala cartográfica tem mais esse rigor matemático de colocar as coisas muito certinhas, né? Só beber água que minha voz está sumindo já. Enquanto isso, dúvidas? Não? Ok. Tá, então as escalas cartográficas são a forma que temos de representar a área real do mapa. Então a gente precisa representar a área real, né, do mundo, que é muito grande, no mapa, que é muito pequeno. Lembra que a gente falou na última aula sobre as representações? Elas ajudam, mas essas representações só são feitas através das escalas. Então a gente tem que representar a área real do mundo, que é muito grande, ou de uma região, em um mapa que é muito menor, obviamente, né? Ou seja, é uma relação de proporção. Vocês vão ver isso aqui na temática, ou já viram. É uma relação de proporção entre a área real e a área do mapa. Então a gente vai comparar qual vai ser a área do mapa, né? Perdão, a área real dentro de um mapa. Então a gente vai entender quanto foi diminuído a informação para caber dentro do mapa, né? Porque, por exemplo, o Brasil inteiro, claro que ele não vai caber dentro de um papel, isso é óbvio. Então, quanto foi diminuído para ele caber dentro de um mapa, para a gente ver ele ali no mapa? Essa vai ser a escala cartográfica, esse vai ser o cálculo por trás da escala cartográfica. Um exemplo, um mapa ele tem uma escala de 1 para 5.000. Aí a gente vai ver essa definição aqui, o que seria? Uma escala de 1 para 5.000. Então, cada um centímetro desse mapa, um centímetro real mesmo, representa 5.000 centímetros da área real, ou seja, 5 metros, né? Então, cada um centímetro do mapa é 1 metro da vida real. Isso seria um mapa de 1 para 5.000. É um mapa de 1 para 500.000. Então, cada um centímetro desse mapa vai ser 500.000 centímetros na vida real. Então, vão ser 50 metros. Então, cada um centímetro do mapa vão ser 50 metros da vida real. Então, estão vendo que é uma relação de proporção? Então, 1 centímetro no mapa, que você enxerga ali esse 1 centímetro, que você consegue ver, ele vai ser exemplificado com 5.000 centímetros na vida real, que a gente realmente pisa. Escalas é tão simples teoricamente, mas acho incrível a minha capacidade de quase sempre errar exercícios sobre. Pois é, Cristal, eu acho que é muito... porque, assim, é simples, mas ao mesmo tempo é muito difícil de abstrair, e a gente às vezes entender como que funciona. Eu gosto de falar que as escalas elas são muito mais importantes, às vezes, para a gente entender o contexto do mapa, o contexto que a gente está analisando, do que para a gente calcular, simplesmente, né? Mas, realmente, às vezes é questão de prática. Inclusive, eu deixei uma lista, essa lista não é obrigatória, porque eu já deixei uma lista para a semana que vem, que ela é opcional, que ela tem vários exercícios, do projeto Medicina. Tem vários exercícios de cartografia, de todos os temas que a gente viu até agora, e mais alguns que eu não passei, porque cai em FUVEST, esses trem eu não achei necessário. Aí, se vocês quiserem fazer essa lista, tem várias questões lá para vocês praticarem, mas ela é opcional, vocês não precisam me entregar. É só para vocês praticarem esse conteúdo mesmo, porque é assim que a gente aprende, praticando, errando, fazendo. Mais do que eu explicar aqui para vocês, vocês conseguem praticar melhor fazendo. Então, cada centímetro no mapa representa 5.000 centímetros da área real. Isso é basicamente uma escala. Aí a gente tem a diferença entre uma escala gráfica e uma escala numérica. Vamos ver a diferença. Uma escala gráfica, a gente tem uma representação... Primeiro, só para apresentar a vocês a escala gráfica, né, essa imagenzinha aqui. Na escala gráfica, sim, Guilherme, vai estar lá e a gravação da aula também. Na escala gráfica, a gente tem uma representação de um espaço relacional, ou seja, cada medida real, então cada medida dessa escalazinha aqui, tem a medida de 1 centímetro no papel. Então vamos colocar assim, daqui até aqui, a gente vai ter a medida de 1 centímetro. Só que no mapa, daqui até aqui, é como se a gente tivesse a medida de 50 metros. Então olha como é que aqui ele já te dá essa informação. Então no normal, né, se a gente for realmente medir, daqui para cá a gente vai ter 1 centímetro. Mas o mapa, você vai, como é muito mais aproximado, né, daqui para cá você vai ter uma medida de 50 metros no mapa. Então é como se fosse na vida real 50 metros, esse 1 centímetro que você está aproximando. Eles seguem a mesma ideia, a escala gráfica e a escala numérica, só são diferentes representações.
A escala numérica, ela já se utiliza exclusivamente dos números, então não tem esse espaçozinho aqui, ó. Ela só te mostra o número para você entender. Então, o numerador, ele é a área real do mapa. A área do mapa, desculpa. Então, 1 centímetro no mapa é aquele negócio que eu falei. Vai se dar no denominador, que é a área real. Vai ter 50 mil centímetros na vida real. Então, 1 centímetro no mapa, 50 mil centímetros na vida real. Tem todo um cálculo para isso que eu acho super desnecessário, que muitos professores passam, que só deixa todo mundo mais surtado, que eu não acho necessário vocês fazerem. Assim, eu não acho necessário porque não vai cair isso no Enem para vocês. Mas, se vocês quiserem, se vocês optarem por fazer, eu posso explicar para vocês como é que faz. Mas não é muito necessário para o Enem, nem porque a gente vai precisar para a disciplina. Tá tranquilo isso aqui? Porque é confuso, eu não quero que vocês fiquem subentendidos com isso. Ou quer que explique de novo, eu explico de novo. Tranquilo por aqui, aluno. Tranquilo? Todo mundo, gente? Pelo amor de Deus, falem se vocês não entenderem, porque eu explico de novo. Nossa, A Luísa tive que sair. Luiz, Oi? puder explicar de novo? Eu também tive que sair aí, não deu para ouvir. Beleza. Aquelas escalas que a gente viu, né, a escala cartográfica, ela vai ser dividida em duas. Na escala gráfica, na escala numérica. Na escala gráfica, a gente tem... Elas seguem a mesma ideia, mas uma a gente vai ter um esquema, né, um esqueminha de representação do espaço. Então, a gente vai ver aqui, vou pegar o vermelho agora, vou apagar isso aqui. A gente vai ver que, se a gente for medir isso aqui, desse espacinho aqui até esse espacinho aqui, a gente vai ter 1 centímetro. Certinho, se a gente contar. Então, a cada 1 centímetro do mapa, a gente vai ter 50 metros na vida real. Então, esse esqueminha vai mostrar para você quanto que vai ser a medida do mapa. Então, esse 1 centímetrozinho aqui vai valer 50 metros da vida real. Então, vamos supor, no mapa tá lá 1 centímetro, uma rua até outra dá 1 centímetro. Só que na vida real, se você for dar até a outra rua, você vai gastar 50 metros para ir lá. Então, é uma proporção de medida no mapa para a medida real, entendeu? Então, a cada 1 centímetro no mapa, você vai ter 50 metros na vida real. Tranquilo? Ou tá confuso? Não, tranquilo. Tranquilo? Tá. E a escala numérica, ela segue a mesma ideia, só que ela não mostra esse espacinho aqui pra gente, ó. Ela só vai mostrar assim, de 1 para 5 mil, 1 para 50 mil. Por exemplo, aqui tá de 1 para 50 mil. Então, cada 1 centímetro vai valer 50 mil centímetros na vida real. Então, cada 1 centímetro no mapa vale 50 mil centímetros na vida real. É a mesma ideia, mas só muda a forma que é colocada. Pô, tranquilo? Claro? Confuso? Não, se for 2, é 100 mil reais. 100 mil aí no caso, né? Se dobrar. Aí é 1, né? Aqui, ó. Aqui é 1 centímetro, né? Aí se você for olhar isso aqui no mapa, 1 centímetro no mapa. Se a gente for olhar esse 1 centímetro na vida real, nesse caso aqui, a gente vai ter 50 mil centímetros. Sim. Sim, Ruber, quanto maior esse número, menos detalhado ele é. A gente vai falar sobre isso, é meio confuso, mas a gente vai falar sobre isso. Qualquer dúvida, vocês podem voltar. Então vamos lá, ó. Escala numérica. Vamos colocar aqui de 1 para 500 mil. A gente lê da seguinte forma. 1 centímetro no mapa equivale a 500 mil centímetros na realidade. Ou seja, a realidade foi reduzida 500 mil vezes. Então, tipo, você diminuiu ela 500 mil vezes. Então, pensa comigo, uma escala de 1 para 50 mil. Então, a cada 1 centímetro, você vai ter 50 mil centímetros na vida real. E uma escala de 1 centímetro para 500 mil. Vamos comparar essas duas. Uma de 1 para 500 mil, você teve que reduzir a realidade muito mais. Então, ela ficou muito menor. E uma de 1 para 50 mil, você reduziu essa realidade muito menos. Então, o que você vai ter? Você vai ter muito mais detalhe na escala maior. Então, naquela escala onde se aproximou mais, né? Então, quanto maior a escala, mais detalhe você vai ver, porque mais aproximado do mapa você vai ter e mais detalhe desse mapa você vai ter, entendeu? Então é meio confuso mesmo, mas quanto maior o número, menos detalhe você vai ver, e quanto menor o número, mais detalhe você vai ver. Tranquilo? Ou isso confunde mesmo? Eu explico de novo. Tipo, você tem alguma forma que a gente pode enfiar isso na cabeça? Porque é muito confuso, porque, tipo, é como se fosse algo ao contrário do que sei lá, não sei. Deixa eu ver se eu coloquei um exemplo. Não entendi nada.
entendeu nada, mano? Não. Que isso? Confunde minha cabeça, nossa. Tá, vamos lá. Deixa eu ver se eu coloquei um exemplo aqui. Tá parecendo física. É um pouquinho de física mesmo. Olha, esse quadrinho aqui, ó, eu acho que ele explica um pouquinho bem. Aí eu vou tentar dar um exemplo, vou tentar procurar um mapa na internet, mas acho que esse mapa aqui, ele assim, dá pra gente entender um pouquinho, ó. Uma escala grande, ela tem muito detalhe. Então, tipo assim, por mais que o número seja pequeno, de 1 para 500, por exemplo, a gente vai ter muito detalhe. A gente vai ser muito detalhado, então ela vai ser considerada uma escala grande. Por exemplo, uma escala grande é esse mapa aqui, ó, um mapa topográfico que a gente aproximou muito. A gente aproximou a ponto de ser só um bairro. Ele é um mapa de 1 para 10 mil, tá vendo? Que a gente vê muita informação muito detalhada dele, muito pertinho. Então ele é uma escala grande, ele é muito detalhado. Uma escala média seria aquela que você vê algumas coisas, mas não vê todas as coisas, que são as cartas topográficas, que seria ali de 1 para 25 mil até 1 para 250 mil. Que ele não tem esse detalhe tão grande. E as escalas pequenas é aquela que você afasta muito. Pensa nesse, vou dar um jeito de vocês lembrarem. Pensa nesse número segundo aqui, ó, no denominador, como se fosse o tanto que você está afastando. Aqui, ó, você está afastando 500 metros. Aqui está afastando 500 centímetros. Aqui está afastando 1000 centímetros. Aqui está afastando 2000 centímetros. Então, quanto mais cresce esse número, menos você está vendo, menos detalhes você está vendo. Não sei se deu para ajudar, porque isso é muito complicado. Agora eu entendi um pouco. Entendeu? Peraí, Luísio. Quanto maior a escala, mais detalhada ela vai ser, no caso. Isso é sem exceção. Isso, quanto maior a escala, mais detalhes. Só que esse númerozinho aqui que confunde. Quanto menor esse número, mais detalhes você vai ter, entendeu? Não. Não? Quanto menor, você falou quanto menor o número? Isso. Por quê? Aqui vão ser 500 centímetros, vamos colocar assim. A gente vai ter 500 centímetros na vida real para 1 centímetro no mapa, né? Então vamos pensar assim, quanto mais próximo da gente está de uma coisa, mais detalhe a gente vê, né? Mais coisa a gente vê. Entendi. Isso. Então quanto mais vai afastando disso aqui, mais a gente vai diminuindo os detalhes que a gente consegue ver, né? Porque tá diminuindo a distância, tá vendo? Aqui, ó, tá indo para 250 mil centímetros. Então tipo assim, quanto mais longe for ficando, mais vai ser resumido. Isso. Entendi. Exatamente. Acho que deu, né, gente? Qualquer coisa vocês podem perguntar, porque realmente é meio surtado esse trem, mas aquele vídeo muito bem, Manu, aquele vídeo do olho que eu coloquei aquele dia mostra um pouco disso. Ele ainda tá lá no Classroom, depois vocês dão uma olhada. Acho que dá para abstrair um pouquinho sobre aquele vídeo lá, muito bem observado. Isso é meio surto mesmo, gente, mas depois, gente, não fica com dúvida, leva na monitoria, leva para mim, qualquer pessoa que vocês ainda tiverem dúvidas com isso, tá? Aloysio, o Guilherme falou que ia ter que sair, aí ele perguntou se os slides vão estar no Classroom hoje. Eu respondi ele, eu falei, vai estar lá tudo lá, gente, vai ter a aula gravada mais tarde também, que eu vou postar no YouTube, aí eu coloco lá para vocês. Tá, a gente falou sobre as escalas cartográficas, agora a gente fala sobre as escalas geográficas. Essa aí é muito mais simples de entender, eu gosto muito mais dela, inclusive, porque ela é menos assustadora. Então, as escalas geográficas são a forma que a gente tem de representar o nível ou grau de observação de uma informação. Ou seja, o quanto de informação que a gente vai possuir ao observar algo, que nos é passado através de um mapa ou até de uma paisagem, né? Um exemplo, ao observar as rochas do nosso bairro, por exemplo. Está utilizando uma microescala, por quê? Porque está observando um lugar muito específico, muito pequeno, né? Comparado ao mundo, por exemplo. Então, a gente está usando uma microescala. Ao observar o contexto geológico do nosso país, as rochas que existem no nosso país, a gente está olhando uma escala muito maior, né? Então, a macroescala de análise. Então, essas mudanças de escala que vai ser o que vai definir a escala geográfica. E a gente vai ter, nessas escalas geográficas, as individualidades da observação e os detalhes das informações. Vamos ver o que são isso. Eu deixei um exemplo aqui do que seria isso, no universo, em uma galáxia, em um sistema planetário, em um planeta desse sistema, em um continente, em um país, em um estado, em uma cidade, em um bairro, em uma rua desse bairro, em uma casa, em um quarto, existe uma pessoa pensando, azeitona é fruta ou vegetal? Vocês acham que é fruta ou vegetal, gente, azeitona? Eu acho que é vegetal, né? Eu também acho que é vegetal. Vegetal? Né, não?
Não sei, Lu, você que a Lu tá tendo aula, mas depois ela responde se é vegetal. Pergunta na aula Eu dela. acho que é. Também acho que é vegetal, não parece fruta, né, azeitona. Mas tomate também não parece fruta, e é fruta. Mas Isso, e é uma fruta, é isso que eu tava pensando. Azeitona pode ser uma fruta por causa disso também. é verdade, mas eu acho que... Planta? É planta, É uma Sara? planta. A Sara, resumiu bastante, é uma planta. É justo. Faz Mas sentido? faz sentido. Mas enfim, vamos lá entender essa escala aí. A escala geográfica, então, ela pode ser resumida nas individualidades, então a forma como a gente observa uma coisa é muito única a gente. Então, se eu olhar uma paisagem e... fruto, Marilene, você acha que é fruto? Se eu olhar uma paisagem e, não sei, a Cristal olhar a mesma paisagem que eu, a gente não vai ter totalmente as mesmas percepções sobre essa paisagem, porque isso é muito individual de cada um. Então, isso é um exemplo de escala geográfica, né? A escala que a pessoa vai observar. Então, isso vai depender da personalidade dela, da forma como ela enxerga aquele lugar. A história de vida dela vai modificar aquele lugar. A idade dela vai fazer ela perceber de uma forma diferente. Então, se eu tiver uma idade diferente da pessoa, a formação dessa pessoa, vamos supor que ela é formada em biologia e a outra é formada em geografia. Ou uma pessoa, às vezes, não é formada, mas prefere biologia e a outra prefere geografia. Elas vão ter percepções diferentes. E não que isso seja ruim, isso é ótimo. E conexão com o lugar também é um tipo de individualidade de quem observa, né? E outro lado, a gente tem os detalhes, né? O quão longe a gente está do que a gente tenta observar. Isso é poético, né? Isso releva também nos detalhes e no número de informações que a gente vai ter no mapa ou numa paisagem, e também da especificidade das informações. O quão específico é algo que eu estou tentando observar. Por exemplo, isso aqui é um exemplo muito bom que não abrange tudo, é muito maior do que isso aqui. Mas... Oi? Azeitona é fruta. É fruta? É. Tá bom, depois a gente volta nessa discussão aí. Então a gente tem a escala local, a escala regional e a escala global de analisar as coisas, mas a gente também tem as escalas de sentidos, né? A escala espacial, a escala cultural, política, econômica, histórica, ecológica, geológica, pedológica, hidrográfica, tem outros que nem colocaram aqui, mas tem várias formas da gente analisar a partir da escala geográfica isso, né? Tá. E, dando um exemplo, né, comparando uma escala geográfica com uma escala cartográfica, isso aqui eu já expliquei para vocês, não vou explicar, não preciso explicar de novo, mas depois vocês podem dar uma olhada, que está resumindo bem. Mas olha, uma escala local é o lugar onde a gente mora, nossa casa, vizinhança, nosso bairro. Uma escala maior, né, seria o nosso estado, a região do território nacional onde ele se localiza, depois o estado nacional, as regiões do globo e a escala planetária ou mundial. Então vai aumentando essa escala, né? Então, ao contrário daquela escala doida lá, a escala geográfica, quanto menor ela é, a gente tem mais detalhes sobre... menos detalhes sobre algo, desculpa. Quanto maior ela é, mais detalhe a gente tem sobre algo. Olha que doideira. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Peguei isso aqui tudo do Google Earth. Eu acho que não vai dar tempo de eu abrir o Google Earth, mas a gente vai usar muito esse aplicativo aqui, que ele é muito bom. Aqui a gente está observando o planeta, né? E aqui eu tentei localizar a minha casa para dar de exemplo para vocês, olha. Para a gente ver como é que funciona essa escala geográfica. Minha casa está aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo, bem pequenininha. Se a gente aproximar mais um pouco essa escala geográfica, a gente vai ter uma macro escala que é do nosso país, que é o Brasil, né? Tá aqui na América do Sul. Aqui é o nosso país, ó. E a minha casa tá aqui. A gente aproxima mais um pouquinho, a gente tem o nosso estado, que é Minas Gerais. Uma mesoescala. E a gente vai ter o que aqui? Minha casa novamente. Peraí, Luiz, uma perguntinha rápida. O que é a definição de mesoescala? Mesoescala, lembra de meso, vem de meio, né? Então seria uma escala, não é nem tão grande, nem tão pequena. Entendi. Tá. E a gente aproxima mais ainda, a gente tem uma microescala, que é uma escala pequenininha. Aí a gente vai ter aqui a minha casa novamente, né? Com as regiões ao lado delas. Nova Lima, Belo Horizonte. Vocês vão descobrir meu endereço. A gente pode mandar presente que eu tô querendo. Mas, novamente, na microescala, uma região. Os mapas do Google. Oi, isso aqui é do Google Earth, Marilene. Depois, a gente vai usar muito isso aqui, isso é muito legal. Novamente, microescala não é uma região, né? Mas a minha cidade mesmo, ó. E dentro da minha cidade, a gente vai ter minha casa.
Aproximando mais ainda, a gente tem outra microescala que é a do meu bairro. Então a gente tem esse contexto aqui do meu bairro e a gente tem a minha casa que se localiza nesse bairro. Aproxima mais, mesma coisa aqui. Aproxima mais ainda, a gente tem a minha casa, né? Que é a vista da minha casa numa foto que foi muito mal tirada, mas a vista eu acho muito bonita. Tem um clube aqui muito bom, Rúbia. Não sabia disso não, depois você me conta aí. Então a vista da minha casa, que foi tirada por essa foto que não tá muito legal, mas enfim. Então vocês viram como é que a gente vai aproximando essa escala? Então quanto menor a escala... Luiz, pergunta se é o Charlie. É o Charlie, Rúbia? Não sei se é o Charlie. É porque tem mais, né, mãe? Tem outros clubes aqui. É de rico esse? É de rico mesmo, Rúbia. Tá. A gente tem 4 minutos. Gente, eu vou falar, essa parte é mais optativa mesmo, é mais descontraída, então nesse intervalo se vocês podem ficar ou sair para essa parte, porque é uma coisa extra que eu coloquei que seria legal de falar, mas é o Oasis, esse eu não conheço não, Rubia. Mas sobre escala é isso, tá? Tem alguma dúvida? Escalas geográficas, cartográficas? Tranquilo, Alu. Beleza. Deu para entender, tranquilo. Tá. Então agora a gente vai falar sobre sensoriamento remoto e SIG, que são sistemas de informações geográficas. A gente vai falar um pouquinho sobre tecnologia, satélite, a gente gosta, né? O Matheus gosta mesmo, tá aqui. O que a geografia tem a ver com esse sensoriamento remoto, né? Primeiro a gente vai saber uma curiosidade. Você sabia que esse ano, eu não sei se... Quem viu isso aqui, você coloca aí no chat para mim. Você sabia que esse ano o Brasil lançou o primeiro satélite que foi totalmente produzido, testado e projetado no nosso país? Aí muita gente falou, nossa, mas foi lançado lá na Índia. É porque a gente não tem um lançador para lançar esse satélite. Eles levaram até a Índia nosso satélite e lançaram ele para a gente. Mas a gente lançou a gente produziu, testou e projetou esse satélite lá no INPE, no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, aqui no Brasil, que é o Amazônia 1. Eles chamam Amazônia 1. E olha como é que ele é bonitinho, amarelo e azul, com as nossas bandeiras, tem o verdinho aqui na frente também. E foi o nosso primeiro satélite totalmente produzido aqui no Brasil, né? Ele é um satélite de observação. A gente trabalha muito com satélite na geografia, vocês vão ver que inclusive aquelas imagens que vocês acabaram de ver do planeta, do Brasil, é tudo imagem de satélite. Ele é um satélite de observação, tem a função de observar a Amazônia. Olha aí que vocês podem pegar isso aí para a redação, para quem não fez ainda, hein? A redação dessa semana, olha aí, ó. Combater o desmatamento ilegal e monitorar áreas de risco e de invasão de terras indígenas. Entre outros vários objetivos que eles têm. Fala em redação da Amazônia. Pois é, mano. Mas esse é o Amazônia 1, ele tem o objetivo de cuidar da Amazônia, basicamente, né? Entre vários outros objetivos dentro da Amazônia que ele tem de observação. Tá. Esse aqui é o videozinho do lançamento do Amazônia 1. Eu acho que não... Tá, eu vou pular esse negócio aqui, eu volto depois, porque a nossa aula tá acabando. Aí quem quiser ficar para ver o lançamento, fique. Mas o que... Por que você não falou que ia falar da Amazônia, que eu tinha deixado para fazer minha redação hoje? Não, era segredo. Ah. Então, o que seria o sensoriamento remoto, né? O que é isso de sensoriamento remoto? Sensoriamento remoto vem da palavra de sensoriamento, de sensor, são sensores que remotamente, ou seja, de longe, obtém informações e imagens sem ter contato com um lugar específico. Então, você lança o foguete, né, lançador, com o satélite, e o satélite vai obter informações, por exemplo, sobre a Amazônia, sem ter contato com a Amazônia. E a gente pode ter vários exemplos de satélites com várias atuações diferentes, como para recursos naturais, uso do solo, planejamento urbano e informações geográficas gerais. Então, eles servem para várias coisas diferentes. Então, a gente consegue ver através deles informações em diferentes escalas, como a gente acabou de ver, né, da minha casa. E os principais agentes desse sensoriamento remoto são o próprio alvo, então o local a qual a gente precisa das informações, a energia eletromagnética, que é a que transporta a informação, vocês vão ver isso aí em física, ela vai transportar a informação através da luz, né, através dessa energia eletromagnética. A gente vai ter os sensores que vão captar essa informação, e vai ter o analista, que vai ser alguém que vai analisar essas informações que o satélite trouxe para ela, né. Tá, bom, eu acho que acabou, né?
Tá, se vocês quiserem saber mais, vocês podem ver esses coisinhas aqui sobre censuramento remoto, mas não é obrigatório, só para quem quiser. Tá, obrigado, então, eu tô acelerando muito, gente, é porque eu tô muito atrasado, né? É 4h20, acaba a minha aula. Mas é isso, gente, a aula de hoje. Muito obrigado pela presença. Desculpa a pressa para explicar, porque é muita coisa em pouco tempo. Agora, quem quiser ver o lançamento do satélite aí, pode ficar. Foi o nosso satélite Amazônia. Mas quem não quiser ver depois, o slide está lá, aí vocês podem ver. Mas é isso aí, ó. Vamos ver o lançamento. Por nada, gente. Não sei se eu falei, mas ele foi lançado lá na Índia. Majestic liftoff and the announcement of formal liftoff from the Range Operations Director.